Então, bom dia, dando início à aula de biologia, aula de número 10. E o nosso assunto hoje é a estrutura do DNA, ou seja, a molécula de DNA. Então, a gente vai ver uma parte disso. Então, a estrutura molecular do DNA. Então, o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico, conhecido simplesmente como DNA, ou ADN em português. É um tipo de ácido nucleico responsável pela hereditariedade. Ele foi descoberto no século XIX pelo suíço Johann Friedrich Michel. É nessa molécula que são encontradas todas as informações necessárias para a síntese de proteínas, ou seja, a fabricação das proteínas. Por isso, o DNA é responsável por armazenar todas as características de um indivíduo. Então, o tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, formato da unha, tudo é responsável, todas as características são de acordo com o DNA. E o DNA, então, tem a informação de como as proteínas serão formadas. O ácido desoxirribonucleico é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e carrega toda a informação genética de um organismo. É formada por uma fita dupla em forma de espiral, dupla hélice, composta por nucleotídeos. Então, aqui é uma representação bem generalizada, né, das duas cadeias. Uma está em laranja, o dourado, a outra está em amarelo. E aqui as bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Então, o DNA é um polímero, quer dizer, poli, muitos, né? Formado por muitos nucleotídeos. Cada nucleotídeo é constituído por um açúcar, que é uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. No caso do DNA, o açúcar é uma desoxirribose e as bases nitrogenadas podem ser adenina, a gente usa a letra A, citosina, C, guanina G ou timina T. A ordem de disposição dos nucleotídeos determina um código que será responsável pela síntese de proteínas. Então, aqui a gente tem o nucleotídeo. Tá? O nucleotídeo é formado pela base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina no DNA e depois tem a uracila no RNA. Mas a gente não vai ver isso nessa aula. Uma pentose, que é um açúcar, né? Desoxirribose, no caso do DNA, e o grupamento fosfato. Quando a gente fala em nucleosídeo, a gente se refere apenas à pentose e à base nitrogenada. Então, novamente, o nucleotídeo, base nitrogenada, pentose e o fosfato. Então, aqui a gente tem, eu queria mostrar aqui o grupamento fosfato, um átomo de fósforo, né? Por isso chama-se fosfato, e os 4 oxigênios. As bases nitrogenadas. Então, a gente vai começar, ver quais são as bases nitrogenadas, depois quais são as pentoses, depois fosfato e a ligação de um nucleotídeo com o outro. Então, as bases nitrogenadas, que são a adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Só que a uracila não é encontrada no DNA. Então, as bases são classificadas em 2 grandes grupos. São as bases púricas, também chamadas de purinas. Elas derivam da purina e possuem 2 anéis, um hexagonal e um pentagonal, de carbono e nitrogênio. Fazem parte desse grupo a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas ou pirimidinas derivam da pirimidina, são menores que as púricas e formadas por um anel apenas hexagonal.
de carbono e nitrogênio. Fazem parte desse grupo a citosina, a timina e a uracila. Então, as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, são encontradas nas moléculas de DNA e RNA, enquanto a timina T pertence especificamente ao DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Então, aqui a gente tem uma molécula de DNA, né, com a timina, aqui as outras bases, adenina, guanina e citosina, que tanto estão no DNA como no RNA, e a uracila só no RNA. Aqui tem a fórmula estrutural, né, da uracila, citosina, ó, é um círculo hexagonal. E a guanina e a adenina, que são as purinas, elas possuem um anel hexagonal e um anel pentagonal, ou seja, com 6 pontas e 5 pontas, respectivamente. Em cada cantinho aqui tem ou um nitrogênio ou um carbono. Isso aqui vocês não precisam decorar, só para vocês terem uma ideia, né, de como é a química molecular, né, a parte molecular dessa molécula de DNA. Os açúcares, né, que são as pentoses. Pentoses porque esses açúcares têm 5 carbonos, né? Então, pente é o prefixo de 5. O Brasil é pentacampeão, né, no futebol. Aqui, então, são 5 carbonos. Um está do lado de fora da cadeia cíclica e os outros estão nesses cantinhos aqui. A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. A única diferença está aqui, ó, faltando um oxigênio aqui nesse radical. Tá vendo? Aqui tem 2 grupamentos OH. Aqui só tem um e um hidrogênio. Daí que vem o nome, desoxi. Des quer dizer menos, né? Menos um oxigênio, um oxigênio a menos. O modelo que melhor descreve uma molécula de DNA é a dupla hélice, proposto por Crick e Watson em 1953, após analisarem dados de difração de raio-x de Wilkins e Franklin. Segundo esse modelo, o DNA é formado por 2 cadeias de polinucleotídeos, que se unem por suas bases nitrogenadas por meio das ligações de hidrogênio. A estrutura formada assemelha-se a uma escada em espiral, e as bases nitrogenadas constituem os degraus. Então, aqui, ó, né, aqui tem as 2 cadeias, aqui novamente, aqui a gente pode ver melhor. Vou até aumentar esse slide para mostrar aqui para você. Então, tem uma cadeia desse lado, outra cadeia do lado direito. Então, acontece assim, ó, a adenina, a base nitrogenada, ela vai sempre se ligar com a timina do outro lado. Então, essas 2 cadeias vão se unir de 2 maneiras. Uma aqui, através da ponte de nitrogênio, e depois a gente vai ver a outra ligação entre o grupamento fosfato e o açúcar do outro, do outro nucleotídeo. Entre adenina e timina sempre serão 2 pontes de hidrogênio, e guanina e citosina, 3. Então, uma célula com o seu núcleo, e dentro do núcleo tem os cromossomos. E os cromossomos nada mais são do que essas moléculas de DNA juntamente com estonas. Se a gente pegar uma molécula de DNA e esticar ela vai ter uns 2 metros de comprimento. Então, dentro das nossas células, ela fica toda condensadinha. Bom, as bases nitrogenadas não se unem aleatoriamente. A timina sempre se une com a adenina, enquanto a guanina sempre forma um par com a citosina.
a adenina e a timina estabilizam-se realizando duas ligações de hidrogênio. Aqui, ó, tá? Entre adenina e timina, duas ligações de hidrogênio, duas pontes, a gente chama de pontes de hidrogênio. São ligações bastante fortes. A citosina e a guanina necessitam de 3 ligações. Então, nunca vai ser diferente, tá? Então, novamente, um nucleotídeo do lado esquerdo, outro nucleotídeo do lado direito, e a ligação entre as bases nitrogenadas, né? E agora a gente vai ver a ligação que ocorre, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui, ó, entre o grupamento fosfato e o açúcar, né? Do próximo nucleotídeo. Então, são duas ligações, uma que é a ponte de nitrogênio, unindo as bases nitrogenadas, e outra aqui ligando o fosfato com o açúcar. Estou mostrando novamente a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Então, aqui, como os nucleotídeos estão ligados? Sua interação ocorre por ligações fosfodiéster, formando pontes de fosfato entre si. O grupo hidroxila do carbono 3, da pentose do primeiro nucleotídeo, se une ao grupo fosfato ligado à hidroxila do carbono 5, da pentose do segundo nucleotídeo, através da ligação fosfodiéster. Então, dessa forma, os nucleotídeos se unem, constituindo uma fita de ácido desoxirribonucleico. Quando observamos o DNA, percebemos que suas duas fitas não seguem a mesma orientação. É a chamada disposição antiparalela. É como se uma fita estivesse de ponta cabeça em relação à outra. Então, aqui está o carbono 5, e aqui embaixo 3. Então, desse lado vai ter o carbono 5 e o carbono 3. É como se elas estivessem de ponta cabeça. Aqui a gente pode perceber, então, as pontes de hidrogênio, né? Ligação entre as bases nitrogenadas, guanina e citosina necessitam de 3, e adenina com a timina necessitam de 2 ligações, 2 pontes de hidrogênio. E aqui temos a ligação entre o açúcar de um nucleotídeo com o grupo fosfato do próximo nucleotídeo. O papel fundamental das ligações fosfodiéster na natureza é o da formação de cadeias de ácidos nucleicos, tanto de DNA quanto de RNA. Juntamente com os açúcares pentose, desoxirribose ou ribose, né? Desoxirribose se for o DNA, ribose se for o RNA. Conforme o caso, os grupos fosfato fazem parte da estrutura de suporte dessas importantes biomoléculas. Então, como a gente viu, carbono 5, carbono 3, né? Que é o sentido da vida. Então, em uma extremidade da fita do DNA, está livre a hidroxila, que é o OH, do carbono 5, da primeira pentose, e na outra está livre a hidroxila do carbono 3, da última pentose. Na fita complementar, esse sentido é invertido. Aqui, então, tem uma charge que eu achei bem legal, da Mafalda, né? Então, o rapaz pergunta, esqueci o Felipe. A Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? E ela diz, é na direção 5,3, Felipe. Quer dizer, a direção, né, da cadeia de DNA. As moléculas de DNA humano são encontradas em maior quantidade no núcleo celular, formando os cromossomos.
Cada cromossomo é formado por uma única molécula de DNA condensada, quer dizer que ela fica toda enrolada, que nem um novelo de lã, e associada a proteínas denominadas de histonas. No homem, quer dizer, na espécie humana, né, podem ser observados 22 pares de cromossomos autossômicos, aqueles que determinam as características do corpo, e um par de cromossomos sexuais chamados de X e Y, né, que determinam as características sexuais. Além do núcleo celular, o DNA humano também pode ser encontrado nas mitocôndrias. O DNA mitocondrial é uma herança genética exclusivamente materna e, diferentemente do DNA nuclear, é mais resistente à degradação, sendo essencial em estudos forenses. Então, só as mães que transmitem o DNA mitocondrial para os filhos, tá? Porque durante a, a fecundação, o espermatozoide, ele só insere o núcleo, tá? Não o citoplasma. Então, por isso que os homens não transmitem o DNA mitocondrial, só as mulheres. E para finalizar, é importante destacar que todas as espécies vivas apresentam um DNA formado apenas por essas 4 bases nitrogenadas. E o DNA de qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases. O DNA apresenta regiões específicas chamadas de genes, que são herdados de nossos pais. Esses genes são responsáveis pela produção de uma molécula de RNA que serve para orientar a síntese de proteínas, com base nas informações fornecidas pelo nosso DNA. Então, gente, toda a informação genética está no DNA, mas o RNA, ele é produzido a partir do DNA e ele carrega a informação genética que está no núcleo para fora do núcleo, ali no citoplasma, tá? Onde serão produzidas as proteínas. Então, ele auxilia a produção das proteínas. É por isso que dizemos que o DNA contém todas as informações de um organismo, porque é nele que encontramos o código necessário para a produção de cada proteína do nosso corpo. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês ainda. Essa sequência aqui, ó, uma determinada sequência, porque em cada cromossomo tem milhares de bases nitrogenadas. E são essa sequência determinada que vão produzir as proteínas. A gente vai mais para frente ter aula sobre a síntese de proteínas, onde a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação, muito obrigada.